Vou ler aqui uma passagem que se encontra em Gênesis 4, 23 e queria falar um pouco a respeito desta passagem e esclarecer um tema que inclusive é muito polêmico e muitas vezes por falta de conhecimento muitas pessoas acabam falando coisas que não devem por não entender, né? Isso que ocorre não só neste caso aqui que eu vou ler, como em outros casos que eu também irei citar. Vamos lá, Gênesis 4, 23 diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Né? Como vemos nessa passagem, a Lameque, ele tem aqui duas esposas, e é o primeiro caso na Bíblia de um homem que ele tem duas mulheres, ou seja, quero falar referente à poligamia. Alguns acham que Deus é a favor, que Deus aceita, porque de fato em Israel havia, né, a poligamia. Nós vemos vários homens de Deus aí, né, que foram casados com outras mulheres, não era só com uma. Vou citar aqui, por exemplo, alguns deles. Mas aí fica a pergunta: Deus ele é a favor da poligamia, né? Não é todos os países, como por exemplo o Brasil, não existe nessa permissão, segundo a cultura do Brasil, de um homem ele poder se casar com quantas mulheres ele quiser. Mas sim havia esse costume entre a cultura e os homens em Israel. E aí fica a pergunta: Deus ele era a favor disso? Porque Deus ele nunca chamou a atenção de alguns homens de Deus a respeito disso, como Davi, Salomão, Jacó, né? Jacó ele não só se casou com, ali teve relação com quatro mulheres, né? Sendo primeiramente casado com Leia e depois com Raquel, como ele era casado com duas primas que eram duas irmãs, né? Filhas do seu tio Labão. E nós não vemos Deus ele chamar a atenção, admoestar ou condenar Jacó por isso, né? Então, muitos acham, então Deus ele é a favor da poligamia. Não é que Deus ele seja a favor da poligamia. Deus ele não era a favor. Deus não aceitava, ele aturava a poligamia, é diferente, né? E o homem, isso se dava muitas vezes pela questão da mulher, que era bom para ela, né? O homem tinha condições e principalmente levando em questão ali as mulheres em Israel, que era muito difícil a vida de uma mulher em Israel. Se um homem ele fosse casado com outra mulher e ele quisesse tomar uma jovem, uma virgem por esposa, isso ali era um bom casamento para ela. Né? E principalmente levando em questão como era a vida das mulheres de Israel. Elas não trabalhavam, elas não tinham direito a trabalhar naquela época, né? Época aqui do Antigo Testamento. Elas eram sustentadas ou pelos pais ou pelo marido. Se essa mulher ela não tivesse marido e ela não tivesse o pai para sustentar ela, né? A única coisa que restava ela fazer para poder ela se sustentar era se prostituir. Então a prostituição muitas vezes era encontrada em Israel, não era bem por uma questão das mulheres gostar, mas porque aquelas mulheres não tiveram a oportunidade de um bom casamento, de se casar com um homem que sustentasse ela. Seu pai provavelmente já tinha morrido, ela não tinha oportunidade de emprego, né? Então só restava ela se prostituir para poder então se sustentar. Então, Deus, ele visando isso, que era muito difícil, ele aceitava que uma mulher, ela ali, diante de um bom pedido de casamento por um homem que já era casado com outras mulheres, né? Deus, ele aturava, porque era uma boa oportunidade, né? E, claro, havia quesitos, havia ali coisas a serem levadas em conta, obrigações que este homem ele tinha que cumprir com cada uma dessas mulheres, principalmente com a primeira esposa, que era o quê? Um homem ele poderia se casar em Israel com quantas mulheres ele quisesse, né? Desde que ele mantesse o respeito e a prioridade para com a primeira esposa e ele sustentasse todas essas mulheres sem deixar faltar nada.
Ele tinha essa responsabilidade de manter todas as mulheres, de sustentar os seus filhos, né? Então ele tinha que garantir isso para a mulher, né? O sustento, o cuidado, o respeito, principalmente para com a primeira esposa, que deveria ser respeitada, honrada por todas as outras que viessem, porque ela era vista como a mais importante, porque ela foi a primeira esposa. Então ele tinha que estar dentro desses conceitos aí, né? E é por isso que você não vai ver em questão dos homens de Deus que são casados com mais de uma mulher, Deus ele chamando a atenção desses homens. Você nunca vai ver Deus ele chamando a atenção de Lameque aqui, porque ele casou com 2 mulheres. O primeiro caso de poligamia, eu li porque é o primeiro caso. Você não vai ver Deus chamando a atenção de Jacó por ele ser casado com 2 mulheres, ainda que ele tivesse casado com 2 primas, uma irmã da outra. Você não vai ver Deus chamando a atenção de Davi, por ele ser casado, ter várias esposas. Você não vai ver Deus chamando a atenção de Salomão, embora ele tenha ali, né, a contrariedade que Deus ele tinha com as mulheres de Salomão, era porque ele, com o passar do tempo, ele se casou com muitas mulheres pagãs, o que era proibido, né? Mas em questão de se casar com outras mulheres, Deus ele nunca chamou a atenção de nenhum deles, porque era aturável, né, em Israel a poligamia. Você vai ver, eu quero pegar aqui, por exemplo, o caso de Davi. Davi, ele teve, né, aí muitas mulheres, não teve tantas quanto o filho dele, Salomão, né, que se casou várias vezes, que é o exemplo talvez maior de poligamia que nós temos em toda a Bíblia, é do rei Salomão, que tinha aí 1000 esposas. Então, a maior prova está no rei Davi, que era o que eu queria focar. Você vê que o rei Davi, quando ele se relaciona com Betseba, ele já era casado com algumas mulheres. Deus nunca chamou a atenção de Davi por causa disso, né? O único relato bíblico em que Deus ele chama a atenção ali de Davi, de um homem referente a uma mulher, como no caso de Davi, por ele ter se envolvido com uma mulher, ele já tendo outras esposas, é no caso aqui no caso de Davi aqui, o único momento que Deus ele chamou a atenção dele foi referente ao caso de Betseba. E óbvio que está na cara, né? Óbvio que está na cara o porquê. Betseba, ela não era uma moça solteira, né? Segundo a poligamia, como era aceita em Israel, como era aturada por Deus, qualquer homem que tivesse condições poderia se casar com quantas mulheres ele quisesse, quanto mais um rei não poderia. Agora havia aí, né, uma exceção. E que exceção era essa? Havia regras. Esse homem ele poderia se casar com outras mulheres, desde que essas mulheres fossem solteiras, que não tivesse relacionamento com ninguém, ou até mesmo viúva. Não havia proibição nenhuma. Mas agora, se esta mulher ela fosse casada com outro homem, aí isso era totalmente condenado por Deus e pelas leis em Israel, já que era visto como adultério. E é por isso que Deus ele chama a atenção de Davi e condena ele pelo relacionamento que ele teve com Betseba, porque Betseba, ela era casada, ainda que ele fosse o rei, né, ele poderia tomar para si todas as mulheres que ele quisesse, desde que essas mulheres fossem virgens, desde que essas mulheres fossem solteiras ou até viúvas. Como depois ele casa-se, né, com a mulher de Nabal, ela fica viúva e ele casa. Deus também não chamou a atenção de Davi por causa disso, porque ele não cometeu nenhum erro. Então, no caso de Betseba é diferente, porque ela era casada. Então ele cometeu adultério, né, que é um dos mandamentos de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Não cometerás adultério. E Davi, quando ele se relaciona com Betseba, ele comete adultério, por isso ele é condenado por Deus. Por isso Deus envia o profeta Natã para dizer que Deus o puniria, que Deus o amaldiçoaria, porque ele tomou para si uma mulher que já era casada, que pertencia a outro homem, e mais do que isso, ainda forjou a morte deste homem para que ele não descobrisse ali o adultério, né,
Todos sabem a história. Depois o tempo passa, Davi se casa com Betseba. Até aí, né, quando ele se casa já não tem problema, porque ela já estava viúva. Ele já havia, né, forjado para matar Urias. Mas Deus, ele condena, não só condena, como pune Davi por causa disso. Né? Então, havia esses quesitos aí. Davi, ele não foi condenado porque ele já tinha outras esposas. Quando ele se relaciona com Betseba, ele foi condenado porque Betseba, ela era uma mulher casada, ela não era uma mulher solteira. Então, Deus o condena e o pune por causa disso, que todos sabem qual foi a punição que Davi ele recebeu, né? E como eu já falei, como Urias já estava morto, Betseba estava praticamente abandonada, cabia o rei Davi fazer o quê? Tomar ela por esposa e sustentá-la, já que eu falei, né, no início que uma mulher era sustentada ou pelo marido ou pelos pais. Ela havia sido tirada da casa de seus pais pelo seu marido Urias. Urias havia sido morto, agora era responsabilidade de Davi, pela desgraça que ele tinha feito, tomar ela por esposa e sustentar ela. E é isso que ele faz, né? Ele toma ela por esposa, até aí ela já está viúva, e passa a sustentar ela. E ali, né, no decorrer do tempo, ele tem com ela Salomão, o rei Salomão. Né? O primeiro filho deles morreu devido à maldição que Deus colocou sobre ele, por ele se relacionar com uma mulher casada. Depois, quando ele já está dentro das regras e tudo, que ele toma para si a obrigação de sustentar Betseba por ter matado o marido dela, que o sustentava. Então, Deus depois o abençoa, ele tem ali Salomão com Betseba, né? Que até então se torna o sucessor de Davi, um dos maiores reis que se levantou em Israel. Então a poligamia, ela não era aceita por Deus, ela era aturada por Deus, né? E dentro desses quesitos, que a mulher ela quisesse, né, ali o homem, que a mulher ela fosse uma mulher solteira ou até mesmo viúva, como no caso de Abigail, que eu falei, né? Davi chegou a se casar com Abigail, mulher de Nabal. Por quê? E Deus, ele não condenou isso, como prova de que ele aturava a poligamia. Por que Deus não condena quando Davi ele se casa com Abigail? Porque Abigail, ela estava viúva, ela havia ficado viúva. Houve aquele acontecimento de que Nabal afrontou o rei Davi quis matar Nabal, e por a interferência ali, pela sabedoria de Abigail, Davi, ele até então poupa a vida de Nabal, e ele fica admirado com a sabedoria, também com a beleza de Abigail. E quando o rei ele morre, né, de uma doença, ele toma Abigail por sua esposa. Deus não falou nada, Deus não foi contra, Deus não condenou Davi por isso. Por quê? Porque não havia nenhum impedimento, Abigail estava viúva. Qualquer homem em Israel poderia tomar ela por sua esposa. Então Davi, ele tomou Abigail por sua esposa, né? Então é isso. A poligamia, ela não era bem aceita por Deus, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que o homem case-se com uma mulher e permaneça com ela. E a maior prova disso é que ele deu apenas uma Eva para Adão e não duas. Porém, devido, né, os quesitos como havia na cultura de Israel, Deus, ele abriu essa exceção desde que os homens, eles cumprisse ali o seu dever e as suas obrigações, inclusive para com os mandamentos, como eu já falei, né, que tomasse ali por esposa uma mulher livre e desimpedida, que não tomasse nenhuma mulher que ela fosse, no caso, pagã, ou que ela fosse já esposa de outro homem. Tinha que seguir isso, né?